As Olimpíadas do Rio de Janeiro estão chegando e, nesse espírito de atletismo, conheça agora o projeto Experimentando Diferenças. A reportagem é de Paulo César de Oliveira. Estar no lugar do outro, perceber o que o outro sente, todos aqui fazem exatamente isso. Sentem na pele a mesma dificuldade de um paratleta. Esta é a proposta deste projeto lançado pela Caixa. Handbike, bocha, futebol e basquete sobre rodas. O objetivo do projeto Experimentando Diferenças é fazer com que as pessoas sintam as mesmas sensações dos atletas paralímpicos em diversas modalidades esportivas. Chutar para a rede seria bem mais fácil se os olhos não estivessem vendados. Acertar o cesto e brigar pela bola em cima de uma cadeira de rodas, difícil, hein? A dificuldade é na hora para conduzir a cadeira. Que a cadeira a gente não tem muita habilidade ainda, então é meio, fica meio dificultoso. Para se juntar ao grupo, convidamos Rayan, atleta paralímpico da Seleção Paulista de Basquete sobre Rodas. Além do Rayan, a gente convidou também o Alexandre Martins, o Perna, para conhecer o projeto. Ele é campeão paulista paralímpico em natação e também faz parte da Seleção Paulista de Basquete sobre Rodas. Por exemplo, um deficiente visual chega lá, coloca uma venda no olho e vai andando. Aí ele consegue ver a dimensão, o quanto é difícil a dimensão de um deficiente visual. E não foi preciso muito tempo para a dupla fazer a diferença na quadra. Algumas passadas de bola e as cestas começaram logo a aparecer, de vários ângulos e, claro, com habilidade. Uma brincadeira com cara de jogo de verdade. Agora ficou uma competição injusta, né? Vocês são profissionais, né? Não foi muito justo mesmo, os garotos estavam... Foi só uma brincadeirinha mesmo, só para eles verem como é difícil. Mas foi gostoso, eles gostaram também, foi legal. Elias Lima e Eduardo Ferreira aceitaram o desafio de jogar com os paratletas na mesma situação. Uma experiência simples, mas que trouxe mudanças. Com certeza a gente começa a olhar essas pessoas já com outros olhos. O que muda depois de uma experiência dessa? Jogar basquete sobre uma cadeira de rodas. É uma experiência muito diferente e bem complicada, né? Bem complicada. Dá para entender melhor sobre eles? Dá, muito bem. A empresária Viviane não jogou com os paratletas, mas sentiu um pouco da dificuldade que eles enfrentam dentro e fora das quadras. Acho que passa a ter muito mais respeito pelas pessoas assim, né? E compreender também as dificuldades deles. A bola especial de futebol para cegos está à disposição de todos que pretendem experimentar um chute a gol sem enxergar. Com deficiência visual, o paratleta Manuel fez questão de tentar. Que tipo de modalidade você pratica? Faço goalball, atletismo, judô, remesso de peso, salto e altura. Menos futebol? Menos futebol. E aí, como foi? É uma experiência nova, né? Que a gente nunca teve tentado fazer experiência de jogo. Com a ajuda de um simulador, o handbike foi a modalidade escolhida por Yasmin, que tem 30% de visão. Atletismo e goalball. Handbike é a primeira vez? Primeira vez. E aí? Nossa Senhora, cansa muito. O projeto Experimentando Diferenças traz também painéis com fotos de atletas paralímpicos em seus melhores momentos. O evento, que viaja o país, é patrocinado pela Caixa e pretende formar espectadores para a Paralimpíadas de 2016. Porque todas as modalidades que ela vai fazer aqui tem nas Paralimpíadas. Então a criança ou o adulto vai chegar aqui, ela vai ter essa ideia do que o cadeirante, o deficiente físico passa no dia a dia e também dos esportes paralímpicos. O cadeirante João Lucas, de 12 anos, é ator de novelas e, claro, apoia o projeto. A Caixa me descobriu, com o meu personagem do Carrossel. Eles me chamam para alguns eventos aqui do Experimentando Diferença. Eu acho legal porque algumas pessoas veem cadeirante, mas não vem muito com uma pessoa que faz esporte, eu faço esporte, aí vê uma pessoa mais como meio que não sabe que ela pode ser uma pessoa normal, uma pessoa que faz qualquer coisa que você faz, só adaptando, aí eu acho importante isso. O projeto Experimentando Diferenças visita os shoppings como este de São José dos Campos, interior de São Paulo. Daqui ele viaja para o nordeste do país e por onde passa faz sucesso. – 25% da população brasileira usa o ônibus como meio de transporte. Outro dado que chama a atenção
é o aumento da insatisfação com o trânsito. Acompanhe. Os dados constam de um levantamento sobre o transporte público encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Cerca de 22% dos pesquisados fazem seu trajeto a pé. Já o automóvel da família é o meio de locomoção adotado por 19% da população, seguido pelo uso de motocicletas e de ônibus ou van fretados. Apenas 7% dos brasileiros se deslocam no dia a dia de bicicleta. O Ibope ouviu 2.000 pessoas no ano passado em 142 cidades e constatou que o brasileiro está mais insatisfeito com as opções de transporte. Entre os problemas apontados está o tempo gasto para se chegar aos destinos. A maioria perde até 1 hora no trânsito. O levantamento mostrou também que as mulheres andam mais a pé do que os homens. Elas são 26% dos pedestres, enquanto eles somam 17%. O automóvel é apontado como o veículo ideal pelos mais velhos. No perfil de 16 a 24 anos, 17% disseram que usam a motocicleta. Já entre os que usam o carro, 10% estão entre os mais jovens e 21% os mais velhos. Taubaté é a cidade com maior índice de veículos no Vale do Paraíba, média de 62 veículos para cada 100 habitantes. Agora o repórter setorial mostra mais uma opção de passeio para você. O destino é Ubatuba. A reportagem é de Flávia Souza. Opção para você que vem visitar o litoral norte paulista aqui em Ubatuba é conhecer o Projeto Tamar, que é um projeto internacionalmente conhecido. E aqui do meu lado eu estou com o Henrique, que é biólogo e que cuida também desse projeto, né, Henrique? Isso. Muita gente conhece, já ouviu falar, mas o que é o Projeto Tamar? O que ele faz? O Projeto Tamar é um programa brasileiro de conservação de tartarugas marinhas. Ele foi criado em 1980 aqui no Brasil, para proteger 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil, todas elas ameaçadas de extinção. O foco do Tamar sempre, desde o início, foi proteger as tartarugas das ameaças que tem com a interação humana, principalmente. Então as pessoas pensam ali em proteger o filhotinho, para o caranguejo não comer, mas não é isso que o Tamar faz. O maior predador é outro. O problema maior é a interação com a atividade humana. Então, nas áreas de desovo, o Tamar se preocupa em proteger a fêmea, garantir que os ninhos possam nascer e os filhotes possam voltar ao mar. Aqui em Ubatuba, que é uma área de alimentação, nós trabalhamos com o pescador, que captura acidentalmente a tartaruga na rede de pesca, e a gente vem trabalhando em parceria com o pescador para buscar soluções para que esses animais não sejam mais capturados na rede e não venham a morrer. E olha só, a gente já está aqui nesse centro que é para visitantes, né? E bem na entrada a gente depara já com essas estruturas aqui de tartaruga. O que mais me chamou a atenção e com certeza deve chamar a atenção de todo mundo, né, Henrique? É essa estrutura aqui. Olha o tamanho disso. Eu tenho 1,73 m. Essa daqui tem quanto, Henrique? Essa aqui é a tartaruga gigante, a tartaruga de couro. Ela normalmente chega a 2 metros de comprimento. 2 metros. 2 metros. É muito rara essa tartaruga? Olha, é menos rara do que as pessoas imaginam. Sério? Então, aqui no Brasil, a população de tartarugas de couro que bota ovos é muito pequena. Tem em torno de 10, 15 fêmeas só desovando no litoral do Espírito Santo. Mas aqui em Ubatuba existe essa tartaruga em alto mar. Então, a dificuldade, as pessoas não têm acesso a esse animal porque é um animal que vive em alto mar, longe da praia. Por isso a gente tem menos informação dela. Nesse tanque, então, Henrique, a gente tem a tartaruga oliva, né? Exato. A tartaruga oliva é a menor espécie de tartaruga marinha que existe. Ela, quando adulta, vai atingir em torno de 50 quilos no máximo, não muito mais do que isso. Essas tartarugas, elas vivem em média quanto tempo? Olha, as tartarugas marinhas, de forma geral, vivem em torno de 100 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 100 anos. Atinge a vida adulta, então, com 25, 30 anos de idade. Nossa. Aqui no cativeiro, esses animais que estão no cativeiro são criados desde filhotes aqui na exposição. Então, eles crescem um pouco mais rápido que na natureza, porque tem alimento sempre, porque tem menos condições aí de adversidade diversa, de riscos, acabam crescendo um pouco mais rápido que o normal. Então, essas duas já estão chegando no tamanho praticamente adulto, apesar de ainda não terem a idade adulta. Essas aqui é a tartaruga de pente. Aqui a gente tem 3 tartarugas de pente nesse tanque. A tartaruga de pente tem esse nome curioso porque antigamente se usava o casco dela, as escamas do casco, para fazer pente. Nossa. Pente, aro de óculos, bijuterias. É algo que não se faz no Brasil já faz muito tempo que não se usa mais. No Brasil é proibido o uso
o consumo de tartarugas marinhas, seja a carne, seja o casco, não se pode usar esses animais, eles são protegidos por lei. Então aqui no Brasil já não tem esse tipo de problema. O que ameaça a tartaruga de pente no Brasil é principalmente a urbanização das áreas de desova, né, onde ela procura fazer os seus ninhos. Né? Aqui no Brasil ela desova na Bahia, que é uma região onde está crescendo muito o turismo, grandes hotéis, e isso acaba impactando um pouquinho, né, o uso desordenado do litoral acaba impactando esses animais. Bom, a gente está chegando aqui no próximo tanque. Essa tartaruga é qual, Henrique? Aqui a gente está vendo uma jovenzinha, um filhotão de tartaruga verde. Essa aqui é a tartaruga mais comum de ser observada aqui no litoral norte de São Paulo, né? No litoral do Brasil como um todo, porque ela se alimenta de algas, então ela vem bem perto das praias, né? Bem perto das pedras, e as pessoas acabam tendo mais facilidade de observar esse animal. Aqui no litoral norte de São Paulo era comum os turistas comerem a sopa de tartaruga, né? Era um prato típico da região, mas felizmente esse hábito já se abandonou aqui na região. Que bom! E essa, né, Henrique, eu acho que é uma das partes que o pessoal mais gosta de ver, porque dá para observar como elas ficam submersas na água. Exato, aqui a gente muda o referencial, né? Lá em cima a gente estava olhando a tartaruga de cima para baixo, aqui a gente vê ela de lado, aqui como se fosse um aquário. E essa tá tendo uma posição meio diferente, né? É, ela tá cochilando de um jeito estranho, assim, com a parte de trás levantada. As duas, inclusive. Sim. Essa é a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda é a que coloca mais ovos no Brasil, a que tem a maior quantidade de ninhos no Brasil. E ela desova no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Quanto tempo uma tartaruga dessa consegue ficar debaixo d'água? Isso depende um pouquinho do que ela está fazendo. Quando ela está repousando, ela pode ficar horas embaixo d'água. Né? Há dados de literatura que falam de 5 horas em mergulho 5 horas. voluntário, quando ela quer. Mas por outro lado, a gente sabe que quando ela se enrosca numa rede de pesca, ela se debate e tenta se soltar da rede. Aí ela consome mais energia, mais oxigênio e acaba se afogando muito mais rápido que isso. Mas quando ela está procurando alimento, ela fica ali em torno de 10, 15 minutos submersa, sobe de novo para respirar. Né? Ela está se coçando. Está se coçando agora. Que gracinha, gente. É engraçado que o bocejo pra gente é uma respiração diferente. Para elas dentro d'água bocejar não faz muito sentido, mas elas bocejam. É o bocejar. Olha lá, olha lá. Olha! Gente! A seguir, na série A Política, vamos conversar com o prefeito de Aparecida. E veja também, cadastro obrigatório de terra se encerra em maio. Voltamos já.